o Congresso Nacional vai retomar os trabalhos em fevereiro com 55 vetos presidenciais pendentes de análise. Da capital federal, o repórter Pedro Nascimento tem as informações. Pedro, o ano no Legislativo vai começar com o maior acúmulo de vetos, né? Pelo menos desde 2018. Bom dia para você. Exatamente. Bom dia para você, Kátia. Bom dia, Júnior. E bom dia também para todo mundo que acompanha a Itatiaia. Só para a gente ter uma ideia, né? Esses vetos presidenciais, né? São 55 vetos. Eles já superam sozinho todos os vetos que se acumularam nos anos de 2024 e 2023. Ou seja, é muito veto para ser analisado já nessa volta dos trabalhos que acontece no dia 1º de fevereiro. Isso mostra que o Legislativo certamente terá um ano agitado, porque parte desses projetos, eles têm que ser votados porque são projetos que impedem, desses vetos, né? São vetos que impedem a análise de novos projetos, ou seja, são aqueles vetos que a gente diz que costumam trancar a pauta, ou seja, nada pode ser votado, nada pode ser analisado sem que eles tenham prioridade. Entre os vetos mais relevantes, a gente tem, por exemplo, vetos presidenciais que proíbem o bloqueio de recursos de emendas parlamentares impositivas, tanto as individuais quanto de bancadas estaduais. Hoje esse contingenciamento é feito para garantir o cumprimento das regras fiscais, mas a gente sabe que essa foi uma medida que foi muito contestada pelos deputados e senadores e agora esse veto será analisado por eles, inclusive tendo a possibilidade de ser derrubado. Outro ponto também que deve gerar debate são os vetos que foram feitos à reforma tributária. Foram cerca de 34 vetos feitos pelo presidente Lula ao projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional e que, por exemplo, tratam sobre serviços, né, que foram retirados ali daquela alíquota menor de serviços para que a alíquota total não fosse superior a 28%. Então, por exemplo, veto a questão de serviços financeiros, de segurança da informação, setores que seriam beneficiados originalmente pelo projeto, mas que o presidente Lula vetou para que o IVA, né, a alíquota total, não fosse superior aos 28%. Também há outros vetos, por exemplo, um veto que suprimiu um trecho que permitia aos estados abaterem parte de suas dívidas com a União por meio de despesas executadas localmente. Essa uma pauta especificamente dos governadores e também das bancadas estaduais e que foi vetada pelo presidente Lula. Tudo isso começa a ser analisado no dia 1º de fevereiro, como eu disse, quando o trabalho legislativo é retomado e é um dia agitadíssimo, né? Acontece num sábado e todos os deputados e senadores devem estar presentes porque é quando eles escolhem os novos presidentes, né? A votação tanto para a escolha do presidente da Câmara quanto para a escolha do presidente do Senado. Vale lembrar que em 2012 o Supremo Tribunal Federal, o STF, ele obrigou que o Congresso votasse milhares de vetos acumulados à época, porque nos últimos anos se tornou recorrente essa ideia de se postergar a análise desses vetos e, portanto, muitos vetos foram se acumulando. Para a gente ter uma ideia, nessa pauta de 55 vetos, há, por exemplo, um veto do governo Bolsonaro ainda, do ano de 2022, e que impedia a volta do despacho gratuito de bagagens em voos. Então, tudo isso deve estar na pauta já nesses primeiros dias do Legislativo, para que então o Congresso possa votar de fato projetos novos e novas pautas que devem ditar o ritmo do Congresso em 2025. Kátia, neste momento aqui em Brasília, a temperatura na casa dos 22 graus e céu claro na capital federal.